Treinamento do cérebro para aprender matemática. A consequência de ter bons professores comprometidos com o ensino faz toda a diferença, principalmente durante o ensino fundamental, onde estudamos as principais teorias para obter uma boa base matemática. Dizemos que uma pessoa é dotada de base matemática quando ela detém um conjunto de conhecimentos específicos que possibilitam identificar a linguagem matemática, símbolos, nomenclaturas, padrões, interpretar a linguagem matemática em diferentes contextos, dominar operações aritméticas e algébricas, identificar, interpretar e dominar a geometria no contexto aritmético e algébrico, é assim conseguir concluir o ensino fundamental. Exercitar o cérebro com frequência é muito importante. O hábito de pensar nos problemas de matemática melhora as funções cognitivas e evita as perdas de memória que aparecem com a idade. Na tentativa de solucionar um problema, você acaba desenvolvendo a sua habilidade de rapidez e concentração, força de vontade. Faça uma autoavaliação para conseguir identificar as principais deficiências matemáticas que impedem de dominar os conceitos e definições seguintes. É comum muitos alunos se queixarem de que possuem uma dificuldade maior para aprender com um determinado professor, ou lendo certas apostilas. É natural nos identificarmos com algumas pessoas e com métodos de estudos específicos e não com outros. Concluindo, acredito fervorosamente que qualquer pessoa pode ser fluente em matemática, desde que não sofra de nenhuma patologia que impeça isso. Porém, é necessário que se tenha um mínimo de consciência intelectual para identificar suas prioridades e tenha também muita força de vontade para estudar, sem desanimar. Até mesmo grandes gênios da matemática, como Andrew Wiles, passaram por desafios, cuja a própria matemática e uma nova linguagem teve que ser adaptada, com a ajuda de outros matemáticos, a fim de demonstrar o último teorema de Fermat: nosso cérebro é como um músculo. Quanto menos é usado, mais ele atrofia. Verdade. Quanto mais você exercita o raciocínio, mais habilidade adquire. Lembro que, aos 6-7 anos, comecei a vida escolar e aprendi os números. Em um momento dessa época, minha mente associou uma espécie de escada, mas não reta. Talvez melhor uma cerca com os palanques espaçados de distâncias iguais. Mais tarde isso veio ser confirmado com a tal reta numérica, associada aos números naturais, depois inteiros, reais e por aí vai. O uso da memória é muito mais questão de treino do que de capacidade natural. Há quem seja naturalmente bem dotado, mas mesmo os demais podem exercitar e alcançar um excelente desempenho. Como se pode fazer cálculos mentais? Temos que começar com os mais fáceis e aos poucos aumentar a complexidade. Vejamos como exemplo a soma de dois números. 27 mais 44. O habitual é escrever um embaixo do outro e somar, mas para isso precisamos ter papel e lápis ou caneta. Mentalmente podemos fazer essa soma em partes. O número pode ser decomposto nas suas unidades e dezenas. 27 igual a 20 mais 7, 44 igual a 40 mais 4. Somando as dezenas vamos ter 20 mais 40 igual a 60. Somando as unidades, temos 7 mais 4 igual a 11. Agora é juntar os dois. 60 mais 11 igual a 71. A vantagem é que isso, com o treino, pode ser feito em 1 ou 2 segundos. Muito menos tempo do que você gastaria até localizar a calculadora em seu celular, abri-la no computador e digitar os números. De quebra ainda ganha maior desenvoltura de raciocínio, até mesmo a admiração dos outros, embora esse não deva ser o principal motivo. Aos poucos, você pode fazer essas operações em escala mais avançada. Separa os números em suas unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Na prática é o que fazemos no papel, apenas usamos a memória para guardar as partes que vamos somando e juntamos tudo no final. Vejamos um caso de multiplicação. 37x8 igual a O. Número 37 pode ser decomposto em 30 mais 7 O. 30x8 igual a 240. 3.8, acrescido de um zero. O. 7x8 igual a 56. Agora basta somar 240 mais 56 igual a 296. Comece com casos simples e aos poucos. Quando a confiança aumentar, aumente a dificuldade das operações. Ninguém se torna um campeão de velocidade de um momento para outro. É preciso muito treino.
Se você quer alcançar mais desenvoltura em matemática e mesmo em outras áreas, comece por treinar cálculos mentais. Podem ser feitos inclusive durante a malhação dos músculos. Os neurônios do raciocínio são independentes dos que comandam a musculatura corporal. Só se pode fazer somas e multiplicações dessa maneira. Não. Todas as operações podem ser feitas, pelo menos até certo grau de complexidade, apenas com o uso da memória e raciocínio, sem gastar nem lápis, caneta ou papel. Essas contas te ajudam a conferir ou mesmo saber de imediato o troco que tem que dar ou receber no momento do pagamento ou recebimento de um determinado valor de certa mercadoria. Você só vai saber a diferença se puser essas ideias em prática. Sem isso, nada acontece e o cérebro fica preguiçoso. Isso mesmo. Eu lanço o desafio a quem estiver disposto a tentar. Só depende de você. Eu não posso exercitar a mente em seu lugar, assim como ninguém pode malhar no lugar de outro. Isso não é terceirizável. Se falar em raciocínio lógico só lhe traz lembranças ruins da matemática. Está na hora de rever seus conceitos. Conferir o troco do supermercado. Decidir qual caminho fazer para chegar ao trabalho e até discutir com o parceiro são exemplos de inúmeras situações do dia a dia que exigem esse tipo de raciocínio. Por isso, investir em ginástica cerebral. Sim, é possível malhar o cérebro, com a ajuda de passatempos e enigmas. Inclusive é fundamental para desenvolver tal habilidade e garantir melhores desempenhos. Além de mais saúde mental, o raciocínio lógico é utilizado sempre que é preciso resolver um problema de forma sequencial ou construir uma argumentação. É o que envolve menos taxas de erro, por isso é o tipo mais exigido, explica o neurologista Leandro Teles, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Apesar disso, muitas vezes tal capacidade de raciocínio é deixada de lado, já que tarefas cotidianas tendem a ser realizadas automaticamente, sem reflexão. De acordo com o engenheiro aeronáutico e especialista em ginástica cerebral Antônio Carlos Guarini Perpétuo, pequenas mudanças na rotina podem tirar o cérebro da zona de conforto e auxiliar no desenvolvimento da inteligência lógica. Muitas pessoas têm vontade de desenvolver o raciocínio lógico por sentirem dificuldade ou, simplesmente, para ficarem melhores nisso. Há diversas formas de fazer isso acontecer e algumas, inclusive, são muito fáceis e divertidas. O raciocínio lógico é algo muito importante e deve ser desenvolvido na pessoa quando ela ainda é criança ou adolescente. Se você não sabe como desenvolver o raciocínio lógico, leia as dicas e saiba o que fazer. Instruções: 1. Ler e escrever. A leitura melhora a capacidade da mente para compreender muitas coisas, além de encorajar seu cérebro a pensar de forma crítica. A leitura de livros que você nunca leu antes, de jornais, revistas, periódicos ou outros gêneros faz com que seu QI aumente. Tome cuidado para não ler um livro que não esteja no seu nível e faça você perder o gosto pela leitura. Além disso, não leia algo demasiado fácil. A escrita também é uma forma de desenvolver o raciocínio lógico e um bom exercício é tentar escrever com a mão oposta, fazendo a outra parte do seu cérebro funcionar. 2. Desenvolvendo o raciocínio lógico. Jogos de estratégia. Não importa se é um jogo de tabuleiro, como xadrez, ou jogos de videogame, um jogo de estratégia sempre irá ajudar você a melhorar seu raciocínio lógico. Os jogos são uma ótima maneira de estimular o cérebro e jogos simples como o jogo da memória faz parte desta lista. Escolher jogos que você nunca jogou antes também é uma ótima dica. Além disso, as cruzadinhas, os jogos de sudoku e os puzzles são ótimos. 3. Ouvir música erudita. Estudos afirmam que ouvir música erudita, música clássica, faz com que o seu cérebro melhore em curto prazo. Ouvir músicas de Mozart antes de uma prova, por exemplo, melhora o desempenho. Fazendo isso sempre, seu raciocínio lógico irá melhorar cada vez mais. 4. Ter uma boa alimentação. Não adianta estudar, fazer testes de QI ou ouvir música clássica se você não tiver uma alimentação balanceada, rica em verduras, frutas e legumes. Muitas propriedades presentes nos alimentos ajudam o cérebro a trabalhar melhor e a desenvolver o lado lógico. Por isso, não deixe de se alimentar bem e, se necessário, consulte um nutricionista. 5. Praticar exercícios. Os exercícios aqui não são os de matemática,
mas os exercícios físicos. Praticar esportes faz com que aumente o fluxo sanguíneo para o cérebro, fazendo com que os resultados sejam positivos em se falando de pensamento, raciocínio ou memória. Por isso, escolha um esporte e comece a praticar 6 cuidados necessários. Um dos erros de alguns iniciantes é pensar que estudar de forma exagerada desenvolve o raciocínio lógico. Porém, isso pode trazer problemas inesperados. Você deve estabelecer um bom horário de estudo, para que sua alimentação e suas horas de sono não sejam prejudicadas. Virar a noite estudando não é uma boa ideia. Além disso, não exagere nos jogos. Jogar desenvolve sim o raciocínio lógico, mas de forma exagerada pode desenvolver vícios e acabar não ajudando no que é necessário. Portanto, estabeleça metas e horários, para que tudo seja organizado. Agora que você já sabe qual é o objeto de estudo da disciplina matemática, preciso lhe dizer qual é a grande prioridade para se dar bem em qualquer prova. A prática. Reveja seus erros e entenda as suas dúvidas. Essa é uma das dicas mais importantes da lista. Você só deve passar para o tópico seguinte depois de dominar o que já está estudando. Fez a lista de exercícios e acertou 7 de 10 questões. Parabéns! Mas e as 3 que você errou? Pare e reveja onde não conseguiu acertar. Boa parte dos livros de matemática é montada em uma sequência lógica que faz com que cada tópico seja importante para as lições seguintes. Desprezar seus erros fará com que muitas dúvidas surjam nas próximas sessões de estudo. Você não vai entender as outras lições, vai se frustrar e isso vai virar uma bola de neve. Dá preguiça refazer um exercício? Dá. Mas você quer aprender. Não é. Anote as informações do problema antes de começar a respondê-lo. Muitas pessoas, antes de terminar de ler um problema, já estão formulando a resposta na cabeça. Tome cuidado. Isso poderá levá-lo a erros. Não tente adivinhar a resposta antes de escrever as informações dadas pelo enunciado no papel. Faça isso passo a passo. Assim, você não corre o risco de deixar informações importantes de fora.